Bem, a primeira coisa que nós temos que ressaltar quando a gente fala de avivamento é que o avivamento é algo bíblico. Eu vejo muita gente que é absurdamente radical quando se fala da questão do avivamento. O que eu acredito hoje a respeito do avivamento? Quando o Espírito Santo de Deus, ele age num povo, a maior diferença que acontece não é algo físico, propriamente, mas espiritual. A maior mudança que o Espírito Santo traz para a vida de um ser humano é na sua ação, na sua maneira de se portar, na sua maneira de tratar as pessoas. Então um avivamento para mim, ele é caracterizado pela forma como o povo reage ao Espírito Santo de Deus. Eu vejo muita gente que coloca como o avivamento o barulho, né? Pessoas caindo, pessoas em histeria, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu já vi muitos casos onde não se passava de emocionalismo. É muito comum a gente ver esse tipo de histeria em outros lugares que não na igreja, como num show de comédia, como numa ópera, onde as pessoas caem em pranto muitas vezes. Então a gente tem que saber diferenciar, racionalizar o que é um sentimento humano e o que é verdadeiramente o mover do Espírito Santo. Talvez muita gente esteja se perguntando, e o Brasil é um país que passou pelo avivamento? Eu acredito que não. Eu acredito que a hora do Brasil vai chegar, mas que hoje a gente ainda está muito longe disso. Infelizmente eu ainda vejo muitos evangélicos batendo no peito e falando, poxa, mas o Brasil tem não sei quantos milhões de evangélicos. Já chegou um momento que as pessoas devem entender que ser evangélico não é propriamente ser cristão. Tem muita gente que conhece o evangelho, mas não conhece ao verdadeiro cristianismo pregado na cruz por Jesus Cristo. Então, no Brasil, a gente ainda vê um desrespeito muito grande pela palavra de Deus. As pessoas não leem, as pessoas não estudam, as pessoas acreditam em muitos tipos de heresias. Então, pelo comportamento do brasileiro, principalmente pelo comportamento do cristão brasileiro, eu ainda clamo para que haja um avivamento no Brasil. Existem muitas pessoas que aprenderam desde o berço que o avivamento está ligado ao movimento corporal. Entenda uma coisa, a palavra de Deus deixa claro que o evangelho soaria como escândalo para as pessoas que ainda não entendessem. Você tem que entender que existem diferentes culturas. Talvez a forma de demonstrar avivamento em algumas regiões do Brasil seja diferente. Por isso o corpo não pode ser levado como um fator predominante. Existem muitos locais onde esse barulho, esse movimento é considerado um desrespeito cultural. E a gente vê na Bíblia que em momento algum Deus fere a cultura dos povos. Deus ama a diversidade cultural. Então a gente tem que entender que o avivamento é algo que floresce de dentro. Uma sede pelo Espírito Santo, uma sede pela palavra, pela busca intensa de aprender mais de Deus. As coisas que mais provam que um povo, uma nação, tem passado pelo avivamento está diretamente relacionada a como ele se porta perante as coisas de Deus. Quando as pessoas passarem a realmente agir de maneira que elas respeitem o Evangelho. Hoje a gente vê muito, as pessoas gostam de falar que são evangélicas, mas o avivamento não está ligado a uma religião, está ligado a uma renúncia. Eu te pergunto, será que você morreria por Jesus? É isso que o avivamento traz, uma entrega total. Digamos que existam dois barcos. Um deles é um barco bastante arcaico, simples, sem nenhum tipo de ornamento. E esse barco vai navegar por águas extremamente violentas, sendo balançados por ondas de todos os lados. Do outro lado nós temos um barco extremamente vistoso, um barco cheio de regalias, cheio de ornamentos, um barco muito bem equipado, muito bem preparado e que vai navegar por águas tranquilas. Muita gente se engana achando que o verdadeiro evangélico está ligado ao barco cheio de acessórios, navegando por águas tranquilas. Entenda uma coisa, quem diz que nos dará tudo em troco de adoração não é Deus, é o diabo. Por outro lado, o barco de Deus ele é extremamente simples, ele não te traz segurança, é uma entrega. Você tem que acreditar no capitão.
Você entra naquele barquinho de madeira e as ondas vêm, e você passa a vida toda à mercê do capitão. Só que no final da jornada, Deus olha para você e fala: filho, não era só o barco que era meu, o mar também sempre foi meu.